Há mais de 100 anos, Robert Louis Dabney se deparou com a criação, o desenvolvimento e a proliferação das escolas públicas, e então profetizou o seguinte sobre o estado da educação atual. Temos visto que sua completa secularização é obviamente inevitável. Os cristãos devem se preparar para os seguintes resultados: todas as orações, catecismos e bíblias serão, por fim, retirados das escolas. Felizmente, Dabney não teve o desprazer de presenciar isso ainda em vida. Já nós, coube o cumprimento da sua profecia. E, além disso, coube a nós presenciar a proliferação desse espírito estatal e autoritário que tem se espalhado e encontrado morada, até mesmo em grande parte, das escolas particulares que nós conhecemos. O que nós temos feito? Assistido a tudo isso e matriculado os nossos filhos nessas escolas. Tudo isso nos leva a considerar ao menos 3 perguntas. A primeira é: o que nós precisamos fazer para reagir e sobreviver em meio a essa tormenta educacional? E todos nós sabemos a resposta. Nós precisamos de pais que assumam a responsabilidade da educação dos seus filhos e de boas escolas que sirvam a estas famílias. A segunda pergunta, decorrente da primeira, é a seguinte: como saberemos que determinada escola é de fato boa? E essa resposta é um pouquinho mais complicada, pois nós precisaremos então considerar uma série de parâmetros para chegarmos em algum denominador comum. É algo difícil de se fazer, mas é algo factível. É algo que eu tentarei fazer ao longo dessa palestra nessa noite. Mas uma terceira pergunta, ainda decorrente da segunda, seria a seguinte: mesmo que essa escola existisse, você estaria disposto a se sacrificar e possibilitar que os seus filhos estudassem ali? A pergunta é: quanto você estaria disposto a pagar por uma escola assim, que não se rende à terrível situação educacional e que não se dobra aos deuses deste século? Quanto que você estaria disposto a pagar por uma educação de qualidade para os seus filhos? O meu objetivo nessa noite é de fazê-lo responder a essa pergunta. E para isso eu mostrarei as maiores diferenças entre o modelo educacional cristão clássico e os outros sistemas seculares, particulares, cristãos ou não, os quais eu chamarei aqui repetidamente de sistemas ou escolas progressistas. E buscarei te motivar, como pai e como cidadão comum, a investir todos os seus recursos em um modelo educacional que servirá de alento e base para a sua família e para toda a comunidade, tanto nos dias atuais, nos dias de hoje, como para as próximas gerações. Eu acredito que nós podemos mensurar esse custo se nós levarmos em consideração alguns parâmetros. E dados esses parâmetros, nós podemos compará-los entre uma escola secular e uma escola cristã, entre uma escola pública ou uma escola privada, e todas estas com aquele tipo de escola que promove a educação cristã clássica, que eu sugiro ser e suponho ser a de maior valor e a melhor. O primeiro parâmetro para essa comparação seria o aspecto social. Os objetivos educacionais de um século atrás foram completamente mudados ou já não existem mais. Você pode até pensar, é claro que sim, isso já era esperado. Afinal de contas, muita coisa mudou nesses últimos 3 meses. Ao que eu responderia a você: sim, a educação também, mas para pior. O que na década de 60 ou até antes era entendido por socialização, já não mais tem o mesmo significado hoje. O que começou como uma boa ideia e com um intuito louvável há muitos anos atrás, hoje se tornou uma das palavras da moda do mantra da educação atual moderna. Robert Littlejohn e Charles T. Evans nos lembram no seu livro, que nós estamos lançando agora, essa semana, Sabedoria e Eloquência, que no início do século XX, a frase socializar o aluno relacionava-se primariamente com o estabelecimento de uma jornada vocacional. Já no final do século XX,
No entanto, o foco passou da socialização econômica para prioridades psicológicas e prioridades relacionais. Prova disso se encontra lá no exemplo sugerido por eles mesmos, nesse mesmo livro, que foram retirados do Instituto Alfred Adler, que aponta aí 4 características que qualificam uma pessoa instruída. Segundo o Instituto, uma pessoa instruída é alguém capaz de desenvolver uma atitude positiva acerca de si mesmo, desenvolver uma atitude positiva para com as dificuldades, desenvolver uma atitude positiva para com os outros e desenvolver uma atitude positiva para com o sexo oposto. E aí você se pergunta, o que isso significa? Algo simples, que você não pode esperar enviar o seu filho para uma escola a fim de que ele aprenda alguma coisa que não seja uma atitude positiva acerca de si mesmo, para com as dificuldades, para com os outros e para com o sexo oposto. Na maioria das escolas, a alfabetização, a capacidade de raciocinar, a capacidade de aplicar as 4 operações básicas da matemática fazem parte de um segundo plano. Estão distanciados desses 4 princípios que eu falei aqui, que eu acabei de mencionar, há mais ou menos um século de distância. Algo intrigante que chama a minha atenção é o seguinte: eu creio que os estudiosos do passado nunca poderiam imaginar que em pleno século XXI, na era da tecnologia, do desenvolvimento, essa era seria conhecida também como a era dos orfanatos. Isso mesmo, a era dos orfanatos, que nós temos presenciado no sistema educacional, e não apenas por culpa dos governantes, dos diretores, dos professores, dos educadores em geral, mas também por grande parcela de culpa dos próprios pais, pela omissão da igreja, é a transformação das escolas em orfanatos com matrícula e mensalidades. Outros são mais radicais do que eu e chamam esses atuais colégios de depósitos de crianças, mas eu não sou assim tão atrevido. Bom, se você acha que eu estou exagerando com tudo isso que eu estou dizendo, preste atenção no seguinte artigo publicado no dia 26 de maio de 2017, no Estadão. O título da matéria é o seguinte: Escola oferece serviço de faz-tudo para pais em São Paulo. Segundo a matéria, esta é a escola em que os pais podem deixar os seus filhos das 8 da manhã até as 8 da noite, sem se preocupar com os uniformes. Por quê? Porque eles são lavados no próprio colégio. Nem as refeições das crianças devem ser preocupação para os pais. Por quê? Porque elas podem ser compradas e congeladas para o final de semana. Para as famílias economizarem tempo com as atividades domésticas, a escola XYZ, que eu não vou mencionar o nome, na região dos Jardins, zona oeste de São Paulo, passou a oferecer serviços que vão além das preocupações pedagógicas. Ainda, segundo a própria diretora desse colégio, os serviços começaram a ser ofertados por reivindicação dos próprios pais. E olha só, que desejavam ter um tempo de qualidade com os filhos. Eu realmente imagino que estes pais que deixam seus filhos das 8 da manhã até as 8 da noite no colégio estão muito preocupados com o tempo de qualidade com os seus filhos. Já chega de exemplos dessa escola, porque senão eu imagino que o número de matrículas lá vai começar a subir. De fato, dessa forma, a socialização ela passa a ter um papel importantíssimo na educação. Com as crianças passando mais e mais horas nas escolas, socializar-se tem se tornado a palavra de ordem. E diante disso, você pode me perguntar, bom, e a educação cristã clássica? O que ela faz ou o que ela tem feito em relação a isso? E eu digo, algo é certo. A educação cristã clássica não negligencia este aspecto, porém o interpreta da maneira correta. A socialização é algo que ocorre naturalmente, é algo que os que promovem a educação domiciliar conhecem muito bem há muito tempo. Nós não precisamos expor as crianças a outras crianças da mesma idade por longos períodos de tempo em uma mesma sala de aula para que elas possam se socializar.
a fim de não se tornarem pessoas ou adultos estranhos ou socialmente estranhos. A educação cristã clássica, ela não se resume nem se limita à socialização. Ela vai muito além disso. Ela promove aquilo que nós chamamos de uma educação comunitária. A sua preocupação genuína se encontra com o próximo. Quem é o seu próximo? O cuidado com o próximo é enfatizado e o cuidado com o próximo é trabalhado. Afinal, é nisso que se resume toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. De acordo com Peter Drucker, em seu livro Post-Capitalist Society, uma sociedade pós-capitalista, as escolas falham em ensinar a alfabetização, pois estão sendo cobradas a cumprir tarefas impossíveis, como a socialização de alunos. Drucker continua dizendo que a família, os locais de adoração e as comunidades foram criadas para a socialização. Assim, não deveríamos esperar que a escola substituísse a família ou um local de adoração, nem um centro comunitário nesse papel. E prova disso se dá nos relatórios anuais típicos que as escolas geralmente dão nos finais do ano e que enfatizam valores básicos como a diversidade, empatia, igualdade, inovação, integridade, acima das habilidades fundamentais como a leitura, a escrita e a aritmética. O aspecto social é certamente um dos aspectos a se considerar para se obter um preço justo da educação que nós queremos prover aos nossos filhos. O segundo aspecto a ser considerado é o aspecto intelectual. Afinal, você diz assim, eu pago uma escola para que meu filho saia de lá mais inteligente e não mais burro do que quando ele entrou. Me perdoe te frustrar mais uma vez, mas a palavra de ordem hoje é entretenimento. Alguns anos atrás, eu fui surpreendido com a seguinte pergunta de um aluno que estava prestes a começar o 7º ano do ensino fundamental. Ele chegou para mim e disse o seguinte, o que você vai fazer este ano para me entreter? O que você vai fazer este ano para me entreter? Acho que ele não fez isso para me provocar. A gente nem tinha começado o ano. Ele não fez isso por agir de má fé. Ele simplesmente me perguntou algo que na cabeça dele era algo genuíno, era algo normal. Ele disse, o que você vai fazer este ano para me entreter? É isso que ele entende como educação. O entretenimento se tornou um meio que substitui e continua substituindo o ensino efetivo. E nessa corrida maluca das matrículas, a escola que mais oferecer brinquedos, quer dizer, que mais oferecer tecnologias para as crianças utilizarem na sala de aula, melhor se darão. Incapazes de ensinar de uma maneira adequada, de uma maneira cativante, boa parte dos educadores se rendem a essas tecnologias, tapando os olhos, fechando os olhos para a gritante realidade estampada nos resultados educacionais nacionais. E continuam agindo como sempre, assumindo que tudo aquilo que é novo entre as tecnologias educacionais é sempre o melhor. É sempre melhor do que aquilo que houve há uma semana atrás. As escolas não são capazes de ensinar o seu filho a somar, mas te prometem e te seduzem a matriculá-lo lá, pois cada um deles receberá um tablet ou um computador. E no final, de sabe-se lá quando, né? Todos serão programadores. Estarão aptos a escrever e construir programas nesses tablets e computadores. Apesar do ensino de inglês ser lastimável nessas escolas, todos os alunos e todos os professores aprenderam ao menos uma palavra, gamification. Afinal de contas, sem ela, alegam alguns professores, é impossível dar aula nos dias de hoje. Pois, segundo os especialistas educacionais, sabe-se lá quem são eles também, as crianças só aprendem se forem entretidas, ou se gostarem do que estão aprendendo. A segunda parte dessa afirmação, ela pode ser até verdadeira, mas eu não sei que conta que eles fizeram para chegar nesse resultado.
Também não podemos nos esquecer de mais um termo da moda, o pensamento crítico, pois sem ele não se faz educação no século XXI. Sem o tal do pensamento crítico, não formamos líderes para o século XXI, é assim que os educadores gostam de falar. Mas os mesmos que defendem o pensamento crítico, logo se esquecem das tais fases do desenvolvimento que eles mesmos defendem. Onde está o respeito por essas fases do desenvolvimento da criança, por exemplo, no ensino infantil? Ou será mesmo que eu devo incentivar o meu filho de 3 anos de idade a colocar em prática o seu pensamento crítico, como se ele já não tivesse o bastante? Como essas crianças exercerão o pensamento crítico sem critérios adequados e critérios bem estabelecidos e sedimentados na sua consciência? Em um local bem distante, em uma posição diametralmente oposta, se encontra um outro termo, muito utilizado dentro da educação cristã clássica, e também nas escolas progressistas. Mas nestas escolas, eles têm fantasiado esse termo com outro nome, um nome de pensamento crítico. Esse termo é a memorização. Enquanto os educadores cristãos clássicos promovem a memorização de conteúdos importantes e necessários para que haja a compreensão e aplicação desses conhecimentos, a educação progressista, ela finge odiar esse termo, o taxando de algo retrógrado, antiquado e opressor. Eu creio que alguns ainda diriam assim, fascista. Deixe-me explicar como é que isso acontece. Ou por uma incapacidade, ou por má fé mesmo. Eu creio que é por má fé. Bom, eu creio que é pelos dois. O pensamento crítico nessas escolas progressistas se resume na regurgitação contínua de pensamentos enlatados por parte dos professores, que por sua vez cobram os alunos a repeti-los tintim por tintim em provas, avaliações e apresentações. Ou seja, é a memorização com uma nova roupagem, mas essa roupagem bem surrada. Na educação clássica, a memorização não vai contra o pensamento crítico. Ela é, na verdade, uma das 8 pedagogias clássicas. Sem a memorização, não há construção de conhecimento. Isso não se limita apenas a determinadas áreas. Afinal, memorizar é nada mais do que rememorar, trazer algo à memória novamente, é revisitar um pensamento. Eu me atreveria a dizer que a memorização é um termo, na verdade, bem atual, até mesmo politicamente correto, pois ele tem sido tolerante para com todos os conhecimentos e não tem problemas com a diversidade. Na educação clássica, nós não escondemos, nós não fantasiamos a memorização com outro nome. Nós simplesmente utilizamos e a promovemos. O segundo problema decorrente do atual pensamento crítico é que, ao invés de ensinarmos as crianças a pensar, nós estamos, na verdade, assassinando a sua imaginação. J.K. Chesterton escreve: quando em tenra infância, não precisamos dos contos de fada, bastam-nos os contos. O mero viver é interessante o bastante. Uma criança de 7 anos fica impressionada ao lhe ser dito que Tommy abriu a porta e viu um dragão. Já uma criancinha de 3 anos se impressiona ao lhe contarem que Tommy abriu a porta. Crianças gostam de contos românticos, mas criancinhas gostam de contos realistas, pois os acham românticos. Na verdade, o bebê é praticamente a única pessoa, penso eu, a quem um romance realista moderno poderia ser lido sem que isso o enchesse de tédio. Talvez para nós, da educação clássica, um termo que melhor represente o pensamento crítico seja habilidades claras de raciocínio, cunhada por Leith Bortins, que foi a fundadora do movimento Classical Conversations. O que nós buscamos fazer na educação clássica é aquilo que Dorothy Sayers propôs como sendo o objetivo da educação. Sayers disse o seguinte: porque o único e verdadeiro fim da educação é este: ensinar os homens como educar-se por si mesmos
e qualquer forma de instrução que fale em fazê-lo será esforço em vão. Nós verdadeiramente nos preocupamos em ensinar as crianças por meio do ensino das 7 artes liberais. Se nós parássemos e calculássemos o preço desse tipo de educação até agora, certamente o valor que nós obteríamos seria um valor altíssimo. Mas ainda há outros aspectos a serem considerados. No aspecto físico, muitas escolas se apresentam de forma primorosa. Afinal, suas instalações estão cada vez mais sofisticadas. Suas salas de aula mais parecem escritórios de startups. Isso sem contar com as quadras poliesportivas, piscinas, brinquedotecas e mais. E que muitos clubes por aí invejariam. Mas, como diria o reverendo Douglas Wilson, a preocupação dos funcionários dessas escolas passou de ser uma mera preocupação com o chiclete colado por baixo das carteiras e começou a ser uma preocupação com as armas encontradas debaixo dessas carteiras. Se o problema fosse apenas esse, nós estaríamos bem. Mas, dada a realidade da educação brasileira, o problema com as drogas, a supervalorização do corpo em detrimento de todo o resto, tem se tornado os guias das tomadas de decisão das escolas, e isso tem transformado as nossas escolas em perigosos centros de inculcação ideológica, nocivos a qualquer um que não se atreva a se misturar. Já na escola cristã clássica, o ambiente não deixa de ser importante, mas ele abrange aspectos mais elevados, tendo por fundamento o ideal de que o aluno que ali estuda, ele não se resume em matrícula, mas sim em um ser de valor intrínseco, pois foi criado à semelhança de Deus, e por isso ele deve ser cuidado, protegido, como também instruído e compreendido, e a fim de que ele também compreenda a beleza, que a beleza é parte fundamental do processo educacional. Diferente do que é proposto pela maioria das escolas, nas escolas cristãs clássicas, a beleza ela não assume um papel subjetivo, ela assume um papel objetivo, onde aquilo que conduz às virtudes é considerado belo e deve ser ensinado, promovido e reconhecido, enquanto aquilo que seduz para os vícios deve ser proibido, evitado e desincentivado. Eu falo isso em respeito às instalações e também em respeito às questões dos comportamentos dos alunos. Isso nos leva a mais um aspecto, o aspecto moral. Para a educação cristã clássica, a verdade é categórica, objetiva. Já nas escolas progressistas e pseudo-cristãs, tudo é relativo, menos esse pensamento. Para nós, as virtudes são fundamentais, e é isso que nós queremos desenvolver nos nossos alunos. Mas fico me perguntando, qual que é o padrão para se ensinar que algo é bom, ou que algo é ruim, que algo é bonito, que algo é feio nessas escolas progressistas, se, na verdade, a verdade para eles é algo relativo? Quanto que a sua conta aí está dando? Eu imagino que o valor deve estar bem alto já, né? Mas continue somando aí, porque nós temos mais alguns aspectos a considerar. Eu ainda não falei do último aspecto que todo cristão logo coloca no início da lista, o aspecto espiritual. Sobre ele é importante nós falarmos um pouco sobre o mito da neutralidade. As escolas progressistas, sejam elas públicas ou privadas, cristãs ou seculares, têm um marketing fabuloso. Gastam muito dinheiro com seu marketing. Ele vende muito bem a ideia de que essas escolas são, na verdade, escolas neutras. Não há problema nenhum em deixar o seu filho aqui. Os funcionários encarregados por apresentar essas escolas são especialistas em não responder objetivamente às perguntas que recebem dos pais. E quando se deparam com algumas perguntas inconvenientes, como, por exemplo, vocês são religiosos? Eles geralmente se saem muito bem respondendo com uma outra pergunta: religiosos? E aí a conversa muda. A. Hodges, um grande teólogo da Universidade de Princeton, disse que se as escolas públicas fossem estabelecidas, elas provariam ser o maior motor do ateísmo no mundo que nós já vemos. Infelizmente, Hodges estava certo,
mas a sua profecia não se cumpriu apenas em meio às escolas públicas. A falsa ilusão da neutralidade no ensino invadiu as escolas particulares e até mesmo as escolas cristãs, transformando essas escolas cristãs em pseudo-cristãs. Não existe educação no vácuo. Toda educação é fundamentada em certos princípios, em determinados objetivos, e tem determinados objetivos, por mais confusos que esses objetivos possam se apresentar. Ateísmo não é neutralidade. Ateísmo é uma religião. Se a escola do seu filho não ensina o cristianismo, você pode ter absoluta certeza que ele está aprendendo algum outro tipo de ismo, seja na aula de história, na aula de geografia, nas aulas de português, na hora do lanche, no parque, na educação física, nos projetos de ciência, em tudo mais. Algum ismo está sendo ensinado ao seu filho. De algumas escolas que tentam se afastar desse mito, elas tentam fazer isso se camuflando e se apresentando de uma forma disfarçada, de uma forma diferenciada. Várias se apresentam até mesmo como escolas cristãs. E para isso elas usam uma das seguintes táticas. Talvez elas colhem versículos espalhados pelas salas de aula e pelos corredores da própria escola. Algumas outras chegam até ao ponto de orar no início da aula. Note que é no início da aula, porque se fosse no início de cada aula, talvez eles estariam orando para que a aula acabasse logo, né? Em casos extremos, nós encontramos aquelas escolas que oferecem até mesmo um culto ou uma capela. Isso tudo usado para justificar um fim, o nome de escola cristã. Mas uma escola verdadeiramente cristã, nós não precisamos nos preocupar em legitimar o ensino da matemática com um versículo bíblico, ou justificar o ensino de ciências com relatos bíblicos. Na educação cristã clássica, nós ensinamos, pois foi para isso que os pais, ou é para isso que os pais pagam as mensalidades. Mas nós, na educação cristã clássica, não esquecemos Deus do lado de fora da aula e depois o convidamos para que ele entre quando nós encerramos o nosso período. Nós o deixamos onde ele sempre deveria estar, no princípio de tudo. Eu gosto de ilustrar esse pensamento da seguinte maneira. Para tomar emprestado 2 termos da apologética, eu gostaria de citar o pressuposicionalismo e o evidencialismo. Eu diria que nós, na educação cristã clássica, somos pressuposicionalistas, ou seja, Deus, então todo o resto. Deus, por isso então, a matemática. Nas outras escolas, o ensino se apresenta assim. Eu preciso ensinar matemática, mas eu preciso encaixar Deus dentro da matemática. Então o que eu vou fazer? Cita um versículo. Justifica a aula com alguma história bíblica. Faça um malabarismo ali para conectar Deus com aquilo que você está ensinando. Ou seja, nessas escolas é primeiro a matemática e então Deus. Se Deus participar dessa aula. Primeiro a língua portuguesa e então Deus. E assim por diante. Qual seria o custo de uma educação que levasse estes aspectos em consideração? Além desses aspectos, eu considero mais 2 parâmetros como necessários para se chegar a esse custo de uma forma mais exata. Há de se considerar o parâmetro do sucesso. A escola que eu vou escolher para os meus filhos é capaz ou será capaz de promover a eles sucesso acadêmico? As escolas progressistas são bem rápidas em afirmar que sim. Os seus sites ficam repletos de fotos bonitas, de formandos e as universidades de renome em que eles entraram. Outros chegam até mesmo a colocar várias faixas dentro da própria escola ou do lado de fora nos seus murais, nos seus muros, a fim de mostrar o nome e a universidade de renome em qual os alunos foram aceitos. Os pais, por sua vez, se preocupam com o vestibular cada vez mais precocemente. Desde bem cedo, os seus filhos são instigados a decidirem o que eles vão fazer da vida e a decidirem com 5, 10 anos em qual universidade eles têm que entrar. Os pais então estipulam padrões e agem para que as suas crianças atinjam as suas expectativas.
Tudo isso conforme os moldes de Vygotsky e Piaget. As crianças se tornam condicionadas, o treinamento é contínuo e árduo, mas dizem eles no final, é só alegria, pois eles vão passar na USP, eles vão entrar na Unicamp, no ITA. Quem não sonha com os filhos em uma universidade pública, uma universidade de renome? Talvez pela alegria de vê-lo se dando bem, e outros, talvez, por pensar que não vão precisar pagar mais 4 ou 6 anos de universidade. Não me entenda mal, não há nada de errado em você estudar em uma dessas universidades que eu citei. Não há nada de errado você se esforçar para entrar em uma dessas universidades. Por outro lado, eu deixo a pergunta: a vida do seu filho se resume a isso? Afinal, como definir o que é sucesso acadêmico? É ser generalista? É ser especialista? É oferecer um curso técnico de qualidade a fim de obrigar o seu filho a estudar o dia todo para que ele seja capaz de entrar numa universidade de renome? Pelo menos na educação cristã clássica, a resposta não se encontra em absolutamente nada disso. O Dr. Christopher Perry, talvez o mais importante professor e promotor do método clássico nos dias atuais, ele fornece uma definição geral da educação clássica como sendo uma forma de educação autoritativa, tradicional e duradoura, iniciada pelos gregos e romanos, desenvolvida ao longo da história e agora sendo restaurada e recuperada no século XXI. Perrin também acrescenta que essa educação é uma educação tradicional que mistura a teologia cristã com o currículo histórico e com a pedagogia das 7 artes liberais, a fim de produzir líderes sociais, caracterizados pela sabedoria, virtude e eloquência. O pastor reverendo Douglas Wilson, ele acrescenta essa definição dizendo o seguinte, que a educação cristã clássica é aquela que reconhece o senhorio de Cristo em todas as áreas e matérias estudadas e que ensina a reação de cada matéria de forma consistente com as Escrituras. Ou seja, cada matéria é ensinada como uma parte integrada de um todo, com as Escrituras sendo o seu centro. Cristo é o eixo e tudo o que é ensinado está conectado a Ele. Nós temos consciência de que o nosso papel é de ensinar essas crianças da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, inoculá-los para que eles possam sobreviver nesse mundão aí afora. Mas, apesar disso, nós reconhecemos que a nossa educação não é perfeita. Nós sabemos o que ela proporciona e nós sabemos o que nossos alunos podem atingir e nós sabemos também que ela é uma educação assim fabulosa. E nós sabemos também que os promotores da educação domiciliar também entendem isso. Mas nós sabemos que a nossa educação não é perfeita. O problema da humanidade, bem como o problema da nossa nação, dos nossos governantes, das autoridades, dos diretores escolares, dos professores, dos pais, dos alunos, não pode ser solucionado pela educação. O que redime o homem é Cristo e não a educação, seja ela de qualquer tipo que for. Cristo é o Logos, Cristo é o princípio unificador do universo, Cristo é o Redentor e somente Ele é capaz de nos redimir. Eu deixarei essa tarefa de explicar um pouco mais sobre isso para o professor Lucas Evangelista, que abordará essa questão. Por fim, eu enxergo um último aspecto que muitas vezes tem sido negligenciado, ou diria evitado, mas que é necessário para nós fecharmos a nossa conta. Este é o aspecto da influência, ou aspecto, se você quiser chamar, da oportunidade. Ao considerarem o preço justo de determinada instituição de ensino, muitos pais eles levam em consideração a seguinte questão: será que ao colocar o meu filho em determinada escola, eu estarei proporcionando a ele boas oportunidades? Afinal, será que se ele estudar em determinadas escolas, ele desenvolverá relacionamentos
que possam ajudá-lo no futuro? Isso pode ser, ou pode parecer até um exagero, mas as escolas elitistas, elas se formam, dentre vários motivos, porque têm um denominador comum. Pessoas de determinados níveis sociais desejam que os seus filhos convivam com pessoas da mesma classe social ou de uma classe social superior à delas. Ou seja, muitos pais escolhem a escola como um meio de se obter um privilégio, para que os filhos, e de sobra os pais, façam parte de um círculo social. Afinal, uma instituição conhecida tem muito mais a oferecer ao meu filho do que uma qualquer, não é verdade? Isso é tão real que inúmeras vezes você e eu já ouvimos os pais por aí ameaçando os seus filhos da seguinte forma: se você repetir de ano, eu vou te tirar da escola XYZ e te colocar naquela escola pública da esquina. Vale uma nota aí de observação. Mal sabe esse pai o quanto o ensino de péssima qualidade da maior parte das escolas públicas tem nos custado e o péssimo retorno dos nossos impostos. Por outro lado, nós encontramos aqueles que compreendem essa realidade, mas que não têm condições para pagar por esse status, ou, na linguagem pedagógica, para pagar a matrícula e pagar as mensalidades. Estes se contentam com qualquer coisa que seja um pouquinho melhor do que aquilo que eu, como pai, recebi quando eu era aluno. Infelizmente, isso tudo é fruto de um mesmo mal. Muitos pais ou não aprenderam, ou não entenderam que a responsabilidade de educar os filhos cabe a eles. Cabe a eles a responsabilidade dada por pais, ou por Deus, e somente a eles a educação de seus filhos. Essa tarefa não foi dada às escolas, essa tarefa não foi dada às creches. Estes pais certamente não compreenderam que tudo que está em jogo. Eles não calcularam cuidadosamente o preço que deveriam pagar pela educação dos seus filhos. De fato, mensurar o preço da educação do seu filho ou de alguém é algo realmente muito complicado, mas, como eu disse, é factível. E como nós podemos notar, esse preço provavelmente deve ter sido muito elevado, segundo as suas contas. Porém, existem exceções, e essas exceções existem já em solo brasileiro, como, por exemplo, o Colégio 30 de São Bernardo do Campo, o Colégio William Carey, o Colégio ECMA e outras escolas espalhadas por todo o país. Colégios que não enxergam seus filhos como matrículas, e sim como adultos em formação e que devem ser levados à semelhança de Cristo. O preço é certamente alto, mas mensurar o valor que essa educação verdadeiramente cristã e clássica pode oferecer, eu diria que é algo impossível. E somente aqueles que profundamente compreendem a importância de se educar um filho ou alguém à luz da verdade do Evangelho, à luz de Cristo, conduzindo essa criança à verdade, à bondade e à beleza, é possível de se sacrificar, fazendo todo o necessário para proporcioná-la esse tipo de educação. Se você é pai ou responsável legal por alguma criança, compreenda que a educação dela é de sua responsabilidade. Se você é pai ou responsável legal ou tem alguma influência sobre onde uma criança vai estudar, é hora de agir, de tomar as devidas providências. É hora de se sacrificar, pois 1 ou 2 anos em um sistema educacional ruim, em uma escola progressista, uma escola ruim, é muito tempo na vida de uma criança de 6, 10 ou 17 anos de idade. Você está disposto a pagar esse preço? Ou você prefere apostar a vida e a educação do seu filho na loteria educacional? Obrigado.